Ah, meu nome é Dênio e eu vim aqui para apresentar a questão curda sobre os protestos do Irã. No caso, a questão curda ela tem relevância em toda essa onda de protestos devido a Mahsa Amini ser uma curdo-iraniana, digamos assim. Então ela faz parte de uma minoria étnica dentro do Oriente Médio. No caso, os curdos eles são a quarta maior etnia do Oriente Médio e eles são considerados o maior povo sem um estado da região. No caso é interessante, a parte interessante disso é porque essa questão de serem um povo sem estado acabou fazendo com que as pessoas que se identificavam como curdas, digamos assim, elas acabassem saindo para várias partes do mundo, né, acontecendo esse processo da diáspora e acabou se espalhando tanto por algumas partes do Oriente Médio, como por exemplo Turquia, Iraque, Síria, o Irã e a Armênia. Tanto tem um movimento grande dessa diáspora ao redor da Europa. Existem vários países, como por exemplo a Dinamarca, que tem uma população curda expressiva, digamos assim. O povo curdo ele passa por esse processo de repressão em vários países, onde eles têm seus locais, digamos assim, específicos. Né? No caso, por exemplo, a Turquia nos anos 20 e 30, eles limitaram o ensino da língua curda e negaram a identificação desse povo como uma etnia em si. Meio que renegaram a existência desse povo. No caso do Irã, esse processo de repressão ele acontece também devido depois da Revolução Iraniana de 79, devido à interpretação diferente que esse país que o governo iraniano, melhor dizendo, tinha da Sharia. Uma coisa que é interessante de se falar é que os curdos, né, o chamado Kurdistão, né, que seria essa região de maioria curda, que não necessariamente é um estado, mas engloba toda essa população, eles têm um histórico de protagonismo feminino na política e nas forças armadas. E aqui a gente elencou algumas dessas organizações, né, que foram fundadas, a Free Women of Kurdistan, a Women Workers Party of Kurdistan e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é o mais conhecido também, o PKK. Apesar de todos esses partidos, todas essas organizações terem sido fundadas em território curdo, a influência dela acaba se alastrando por todo o Oriente Médio devido a essa grande integração, né, da população curda em diferentes partes, em diferentes países ali. Ah, Passando para a próxima parte, é a questão do confederalismo democrático. O que acontece? Um dos fundadores do PKK, né, o Abdullah Öcalan, ele elabora uma teoria chamada de confederalismo democrático. No caso, o confederalismo democrático ele tem como uma proposta criar uma organização política capaz de atender às diferentes necessidades das comunidades curdas nos seus respectivos territórios. E aí ele coloca isso como que isso acontece através do rompimento da estrutura da região, que foi essa estrutura que foi feita no processo de colonização e no combate à ditadura religiosa. No caso o que o Calan afirma também é que o Estado, o capitalismo e o patriarcalismo, ou patriarcado, né, se você preferir, são concepções políticas que são componentes dessa estrutura de colonização dos países colonizados. Portanto, o confederalismo democrático ele propõe uma ruptura com esse ordenamento que ele considera sexista e exploratório, através de uma organização diferente. No caso dessa organização, que ela foi organizada pelo Ocalan com o PKK e por uma outra organização chamada Comalend nem Kurdistan, ou KJK, foi feito o Contrato Social de Rojava. No caso, esse contrato ele meio que reflete sobre questões de igualdade e economia do povo curdo, de acordo com essas ideias do confederalismo democrático, do rompimento com o Estado, capitalismo e patriarcado como questões políticas. E dentro desse contrato social, os três pontos centrais para a compreensão estão no papel correlacionado da mulher, da vida e da liberdade na promoção dessa ruptura. Tanto que aí acho que é o ponto mais forte de ligação entre os protestos que acontecem no Irã
e o confederalismo democrático, é o fato de que eles se utilizam, digamos assim, do mesmo tema, então eles estão clamando pelo mesmo objetivo, por essa mesma ruptura. Nesse contrato social de Rojava, a mulher ela tem como objeto, ela tem uma função central na ocupação de cargos políticos, devido a com o objetivo de ter a igualdade de gênero. No caso, o argumento que se tem disso é que como o poder de decisão sempre foi ocupado por homens e a mulher sempre coube ao papel de convencer os homens de que a sua opinião tinha relevância, de que essa opinião poderia agregar, digamos assim, a, no caso, a mulher ela teria um ponto de vista, digamos assim, diferente, capaz de agregar essa ruptura com o ordenamento sexista. Então, ela traria um ponto de vista diferente daquele que foi maioritariamente mostrado, digamos assim, e utilizado pelos detentores do poder. Nesse mesmo sentido, essa concepção de vida que é colocada no contrato social de Rojava diz respeito a isso, a uma espécie de nova organização de trabalho entre homens e mulheres, com uma perspectiva nova para trazer uma espécie de bem coletivo, digamos assim, sabe? Para trazer uma maior cooperação entre essas diferentes experiências. Já a questão da liberdade seria a liberdade para a expressão cultural, expressão social, religiosa e econômica das diferentes comunidades curdas ao redor do Oriente Médio. Sempre, obviamente, integrando com esse papel da mulher de trazer uma perspectiva diferente e da própria concepção de vida dessa nova organização de trabalho. Então, essas três ideias de mulher, vida e liberdade, elas meio que se entrelaçam e seriam os pilares da manutenção, digamos assim, do confederalismo democrático. Sim, de forma bem resumida, esse contrato social ele entende essa liberdade como uma consequência dessa estrutura de cooperação que é focada na igualdade de gênero e na possibilidade de cooperação entre vários pontos de vista. Portanto, ela é extremamente ligada, melhor dizendo, com os protestos no Irã. Afinal, de certa forma, a luta que começou como uma luta contra esse extremismo religioso, essa polícia da moralidade, esse sistema de opressão dentro do Irã, acabou se alastrando, digamos assim, para uma própria ideia da libertação do povo curdo e de uma ruptura mesmo do sistema religioso, digamos assim, o sistema político religioso predominante no Irã e passando para a busca de um sistema, melhor dizendo, um pouco mais democrático e centrado na cooperação entre todos. Bom, e é isso que eu tenho para apresentar por agora. Muito obrigado.